que de imediato aderiram a esta ideia com a aprovação destes webinários que são intitulados As Nossas Vozes, que, como o Diniz disse, e muito bem, vamos iniciar hoje. E hoje vamos iniciar focando-nos no nosso movimento associativo, ou melhor dizendo, nos alicerces da nossa comunidade. E eu até classifico como seja a mola real. A mola real de tudo isto é realmente o movimento associativo. Meu caro Diniz, agora é a sua vez de falar ou de se apresentar também, porque eu já fiz aquilo que me deu já o prazer e a oportunidade de fazer. Eu vou ser muito breve, portanto, mais uma vez reiterar as saudações para todos que nos acompanham. O Ilídio fez a honra da casa em nome da Palcos, eu farei em nome do Instituto, o Instituto ao qual dirijo, que dirijo, aliás, aqui na Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno, e é para nós um enorme prazer ter este acordo com a Portuguese American Leadership Council of the United States, com a Palcos, para esta série de 18 webinários ao longo destes 2 semestres, 3, contando com o verão. Portanto, serão essencialmente de 3 em 3 semanas, alguns com painéis como este e outros com entrevistas 1 a 1. O intuito é dar voz à nossa comunidade portuguesa, particularmente focando a Palcos faz isto e o Instituto também em inglês, mas era tempo de fazermos alguma coisa também na língua portuguesa, quer a nível da Palcos, quer a nível do Instituto. Portanto, em nome do PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, bem-vindos, e passo de novo para o Ilídio para a primeira pergunta, que será uma espécie de apresentação para todos. Exatamente. Eu vou aproveitar para cumprimentar todos os convidados deste painel, o Sr. Eduardo Vassal, o Sr. Eduardo Eusébio, o Sr. Francisco Viveiros e a Catherine Soares. E quero agradecer em nome da Palcos e em meu nome pessoal, principalmente o vosso serviço em prol da diáspora como voluntários. Eu vou-vos dar 4 a 5 minutos para que façam um resumo das vossas atividades, como quando chegaram aos Estados Unidos, em que estado viveram, há quanto tempo estão com encargos associativos, e digam algo sobre vocês, que é isso que nós queremos dizer a quem nos está a sintonizar. Eu vou começar por passar a palavra à senhora Eduarda Vassal. A senhora Eduarda, faça favor de dizer tudo o que quiser sobre a sua atividade associativa. Faça favor, senhora Eduarda. Pronto, quer saber? Eu vi... Exatamente o que eu estou a dizer. Eu sou natural da Ericeira, Concelho de Mafra, Distrito de Lisboa. Vim para os Estados Unidos com 16 anos para New Bedford, cidade de New Bedford, no estado de Massachusetts. Vim com os meus pais, sendo meu pai pescador, depois foi para a faina do mar. Casei nos Estados Unidos com o meu marido, que ele é oriundo de São Miguel, precisamente da Vila de Água de Pau. Tive 2 filhas, tive e tenho 2 filhas, graças a Deus, tenho 5 netos e há uns anos, vai para 13 anos, resolvemos vir para o estado da Flórida. Íamos para o estado da Flórida porque vinhamos no inverno, porque no inverno lá, como muitos sabem, faz muito frio e nós saíamos ao ritmo do frio, de cair a neve, e vínhamos à procura de calor. E assim cheguei aqui ao estado da Flórida e encontrei 2 clubes portugueses na área para onde eu vim, fui morar para Melbourne. E ali encontrei o clube do Porto de São Lúcio e encontrei aqui este no West Palm Beach. Estive no clube, depois vendi a casa em Melbourne e fui morar para o Porto de São Lúcio.
porque era já mais perto para eu poder ir ao clube do Porto de São Lúcio e poder vir aqui ao clube do West Palm Beach. Ficava 1 hora, 1h05, 1h10, depende do trânsito, depende de tudo. Mas tentei entrar no Porto de São Lúcio como sócia e para ajudar a fazer certas coisas do Porto de São Lúcio, não fui bem sucedida, não sei porquê, nem vale a pena. Então comecei a vir aqui, muitas vezes aqui ao West Palm Beach, onde o senhor Paiva foi concorrer a presidente e nós já conhecíamos o Paiva lá do Norte e ele pediu-me se eu vinha ajudar. Eu disse, está bem, eu venho ajudar. Formar parte da direção, não podia ter um cargo muito ativo, só ajudar porque eu estava a viver no Porto de São Lúcio, que era 1h10, 1h15, como eu já disse, dependia do trânsito. E tal foi que me puseram, fui andando, mais tarde fiquei secretária aqui do clube, até que cheguei a presidente do clube e já vou no 3º mandato. Mesmo morando no Porto de São Lúcio, fiquei aqui de presidente desta casa. Aonde aqui temos trabalhado, agora há bem pouco tempo vendi a casa do Porto de São Lúcio, porque já estava a ficar muito cansada de andar para trás, para a frente, para trás e para a frente, e eu disse, não, eu só posso fazer uma coisa, ou vou vender a casa ou vou deixar o clube da mão. Mas como eu gosto desta atividade, gosto de estar com portugueses, gosto de fazer coisas pela nossa cultura, que realmente é o que nós aqui fazemos, é mostrar a muitos a nossa cultura, a cultura portuguesa, e é isso que me levou a vir mais para aqui, para o pé, onde estamos. Agora estou 15, 20 minutos daqui e é muito mais fácil eu estar aqui inserida no clube. Pois, senhor Eduardo, assim já nos deu mais ou menos uma ideia da sua atividade comunitária, e uma coisa que eu vi, que todos nós vimos, é que a senhora realmente continua a gostar muito de estar com portugueses e fazer dentro do clube onde está inserida que os portugueses se sintam bem e a nossa cultura continue, principalmente falando a nossa língua, a língua portuguesa. Eu acho que ficamos com uma ideia bastante sucinta das suas atividades, e eu agora vou fazer exatamente dar a mesma oportunidade ao Sr. Eduardo. O Sr. Eduardo Eusébio, mais ou menos, Sr. Eduardo, fique com uns 4, 5 minutos e dê-nos também assim, um resumozinho para continuarmos a saber um bocadinho de si também. Com certeza. Primeiro que tudo, queria dar os meus parabéns à Palcos, à Fresno State, a Portuguese Beyond Borders, assim como, claro, ao Diniz e ao meu amigo Líder Pereira por esta iniciativa. Eu tinha 19 anos quando vim para os Estados Unidos. Eu disse vim porque a intenção não era emigrar, era vir e depois regressar ao fim de pouco tempo, não é? O que não aconteceu. Eu resisti à tendência de ir para uma fábrica ou para ordenhar vacas, ou o que é que os imigrantes, os que vinham para nós faziam, e meti-me a estudar e fiz um mestrado e licenciatura na University of California em Davis. Fui professor e administrador por mais de 40 anos, o cabelo branco veio logo muito cedo, portanto eu não sou assim tão velho como isso. E desde quase 30 anos ensinei português ao nível pós-secundário, como o Diniz, em Junior Colleges aqui na Califórnia, paralelo com as minhas outras atividades de administrador, naquela altura mais do que professor, nas escolas da Califórnia. Fui fundador e coordenador da Conferência Anual sobre Educação e a Língua Portuguesa, que se faz todos os anos na Califórnia, já há 45 edições consecutivas, sobre os auspícios da Luso-American Education Foundation e a comunidade. Fui, a certa altura, eleito conselheiro das comunidades portuguesas da Califórnia, era quando os conselheiros eram eleitos
através das organizações, já lá vai um bom par de anos. As organizações em que eu tenho metido e trabalhado, em particular, desde 1968 estou afiliado com a Luz American e as suas sucursais, a Luz American Financial, a Luz American Fraternal Federation e a Luz American Education Foundation. E como todo imigrante tem que estar também envolvido no Holy Ghost, também estou envolvido com o São Paulo Holy Ghost Association já há mais de 20 anos e ainda continuo como secretário e diretor. Isso é outra conversa e podemos abordar isso noutra altura. Nesta pequena ou longa carreira de professor, tive a boa oportunidade de trabalhar com o John Travolta e o Forest Whitaker no filme Phenomenon, que talvez se lembre, onde ele fala muito mal português, talvez por minha culpa. Todo este trabalho me trouxe algumas honras e louvores. O Presidente da República, Mário Soares, agraciou-me com a ordem do Comendador da Ordem do Infante Henrique, recebi algumas medalhas da Secretaria do Estado das Comunidades e até mesmo dos Açores. E a última, e talvez a que eu tenho agora mais perto do peito, foi ter sido eleito para o Portuguese American Hall of Fame pela SOPAS, a Sociedade Portuguesa of American Students, a organização à qual eu agradeço muito. Ora, como vê, foi mais ou menos 50 anos a trabalhar e sempre ligado à comunidade. Mais ou menos é isso. Olha, uma coisa, Eduardo, não disse foi de onde é que veio lá de Portugal. Veio de onde? Pois, isso é mais importante de tudo. Eu vim do Algarve e quando cheguei à Califórnia, a primeira coisa que eu fiz... Ali ao lado. A São Brás de Alportela. Sim, e diga assim, Califórnia tem um clima muito parecido, mas não me disseram foi a distância que era. E agora para ir lá baixei-se. Mas enfim... só são 8 horas de diferença horária, portanto... 8 horas de diferença horária e 12 aviões. Agora lá em Portugal é 1h20. Agora é 1h20 da manhã. 1h15, exato. Nós em Portugal andamos sempre à frente dos outros. Obrigado, Eduardo. Já ficamos todos também a fazer uma ideia do que o Eduardo fez e vai continuar a fazer. Agora vou perguntar então ao amigo Francisco. Francisco está agora já não está? Então faça favor, Francisco. Agora faça favor de nos dizer. Me ia dizer que este estava era com o microfone desligado, mas eu já aprendi nessas coisas do Zoom que é bom ter o microfone desligado. Isso para não interferir. Convém muito, Francisco, convém muito. Eu também já aprendi isso, mas aprendi tarde. Pois, eu também fui obrigado a aprender, agora por causa da pandemia só se faz Zooms. Ora, então, muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite e é com muito gosto que participo nesse vosso primeiro webinar. Pronto, o meu nome é Francisco Viveiros, sou natural de São José, da cidade de Ponta da Algada, de onde residi até 1989, data em que, por imperativos do meu primeiro casamento, emigrei para a Figueira da Foz, onde residi durante 22 anos. Portanto, um açoriano na Figueira da Foz. Passei a minha infância na Feijão de Baixo, desde os 5 anos, onde frequentei a igreja, a catequese e a escola primária, e posteriormente a escola Roberto Evans, a Antero de Quental, o antigo liceu, e a Domingos Rovelo, e assim como aluno noturno, pois durante o dia já trabalhava com o meu pai no escritório de representações. O meu pai foi acometido de uma doença visual incurável, tive de deixar de estudar em 1982, e nessa altura com 21 anos, então tive que me fazer à vida e comecei exatamente a minha atividade de vendedor de artigos de arivesaria, exatamente aqui para os Estados Unidos, e comecei exatamente a trabalhar aqui nos estados de Massachusetts, New Jersey, inclusive a Califórnia. Aliás, quando foi do célebre sismo de Oakland, estava eu aí, no Vale de São Joaquim, em Tulare, a trabalhar um cliente da Rua Capa, que nunca me hei de esquecer este dia, porque exatamente à noite tinha que me deslocar para São José e não via telemóveis e não fazia ideia nenhuma o que é que iria encontrar aí em cima.
Continuei também a trabalhar os Açores, que visitava 4 vezes por ano, até que em 2006 comprei a orivesaria de um antigo cliente meu aqui na cidade de Fall Rivers, para onde vim então residir, e aqui ainda continuo a residir e trabalhar. Até que em 2011 fui convidado pela Nélia Alves Guimarães, portanto, antigo presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, exatamente para o cargo de vice-presidente. Mais tarde passei por tesoureiro e sou presidente desde há 4 anos. Para além disso, sou segundo vice-presidente da Discord Language Academy, uma escola portuguesa sediada na cidade do New Bedford, que tem feito um trabalho extraordinário na divulgação da língua portuguesa, em que posso-vos dizer que neste momento temos perto de 250 alunos de várias idades, assim como sou membro do Conselho Consultivo do Consulado de Portugal em New Bedford. Quanto à CANI propriamente dita, a instituição de que sou presidente, foi fundada em 1982 como Casa dos Açores de Rhode Island, isto exatamente na cidade de East Providence, Rhode Island, e depois de alguns anos sem atividade, quando reabriu, em 1981, reabre sim como Casa dos Açores da Nova Inglaterra. Em 2012 foi transferida de East Providence para a cidade de Fall Rivers, onde hoje se encontra sediada. E quanto às atividades da CANI, propriamente dito, não sei se quer que eu já as diga, se quer que fique para um pouco mais tarde. Vou com certeza ter a oportunidade de lhe voltar a fazer essa pergunta. Sabe que quando me diz Fall River, eu conheço muitíssimo bem Fall River, tenho lá familiares. Com certeza que vai, depois nós falamos sobre isso. Então agora vou para os últimos, geralmente são sempre os primeiros, e uma senhora devia ser a primeira, mas desta vez não calhou. A minha amiga Catherine Soares, tenha a bondade de nos dizer algo sobre si. Olá, boa noite a todos. Sou Catherine Soares, presentemente sou vice-presidente da PALCAS, a única organização de âmbito nacional que zela em prol da comunidade luso-americana e tem como missão principal dar voz a esta mesma comunidade. Nasci nos Estados Unidos, sou filha de pais imigrantes dos Açores, da ilha de São Miguel, mais propriamente a freguesia de São Roque, que fica ao lado da cidade de Ponta Delgada, e apesar de nascer cá nos Estados Unidos, tive sempre uma criação e muito portuguesa e sempre faço questão, ou sempre fiz questão e continuo a fazer, de me envolver na comunidade de qualquer forma que seja possível. Andei na escola portuguesa Amadeu Correia, que é ligada ao Clube Instrutivo Social Português na cidade de Elizabeth, de onde nasci e fui criada até aos 16 anos, completei o 9º ano de escolaridade, grupos de juventude luso-americanos, já fui bailarina em rancho folclórico, diretora deste mesmo rancho folclórico, fui a primeira mulher vice-presidente do Clube Açores em Newark, e presentemente faço parte do Conselho Consultivo em Newark, sou vice-presidente da PALCAS, como disse, sou vice-presidente do Portuguese Circle, que é um grupo de networking para portugueses em Nova Iorque, e recentemente também fui eleita conselheira da diáspora açoriana, portanto, sempre que há uma oportunidade, procuro trabalho pelo amor à camisola, porque isto é tudo à base voluntário, não tem nada a ver com o meu trabalho no dia-a-dia, que é em comunicações e relações públicas, mas faço questão de estar, o quanto posso, até ao ponto que posso, envolvida na comunidade para trabalhar em prol da comunidade. Muito obrigado, Catarina. Amigo Diniz, eu quase dava por encerrado, porque realmente ficamos a saber quem está connosco e o envolvimento que todos eles têm como voluntários, que são eles realmente a mola real da diáspora portuguesa nos Estados Unidos. Era bom que alguém viesse a saber, nós já sabíamos e nós sabemos, e estamos agora a passar ao mundo, a dar ao mundo a conhecer o que estes voluntários fizeram, fazem e vão continuar a fazer. Então, meu grande amigo Diniz, tenha a fineza agora de fazer a segunda pergunta. Obrigado, Elídio. Eu vou passar de imediato, portanto, para a primeira pergunta. Eu não a vou repetir, portanto, eu peço às pessoas que, aliás, devem as ter, não é?
que uma questão de tempo, não é? Não vou repetir a pergunta. E vou já vos dizer a ordem para pensarem nas vossas respostas. Portanto, a pergunta é multifacetada em alguns aspectos e tem a ver com 3 partes. Primeiro, como é que vê, e antes de começar a própria pergunta, a ordem será Eduardo Eusébio, Francisco Viveiros, Catherine Soares e Eduardo Vassal. Portanto, vai ser esta a ordem das respostas. Como vê o nosso movimento associativo na nossa comunidade de hoje? Como é que vê o papel predominante das nossas associações? Será que as nossas associações continuam com um papel predominante na área social, que é o que temos tido ao longo de muitas décadas? As associações fazem festas, não é? Ou haverá outras prioridades que as novas comunidades que começam a despontar, particularmente de luso-descendentes, já das primeiras, segundas e terceiras e sucessivas gerações, portanto, qual será o papel das nossas associações hoje e no futuro? E tem alguns casos específicos de como as vossas associações a que pertencem ou pertenceram, tenham mudado com a realidade desta nova comunidade, digamos que particularmente na última década. Portanto, a ordem será Eduardo Eusébio, depois o Francisco Viveiros, a Catherine e a Eduarda. Eduardo, estás em desligado. Muito bem. Agora a mensagem estava em mute. Talvez até fosse melhor assim, né? Diz-se menos as geneiras quando o microfone não está aceso. Era uma pergunta complicada e difícil, até, enfim, com várias respostas. Para já, nem todos nós temos uma associação comunitária perto de nós, especialmente na Califórnia, 4 vezes e meia maior que Portugal, muito dispersa em certos pontos, mas, no entanto, todos podemos, de qualquer maneira, participar e devemos participar nas associações. Não podemos ignorar que temos agora o Zoom, o Facebook, o Twitter e outras plataformas que nos trazem mais perto e das quais podemos participar. Eu considero, muitos consideram que o movimento associativo está a atravessar uma fase difícil, bom, primeiro por causa da pandemia, mas mesmo antes disso, talvez se não se rejuvenescer ele próprio, serem mais os mais velhos a participar e não tanto os mais jovens. No entanto, tem havido alguns esforço para trazer os mais jovens para dentro da comunidade e participar ativamente da comunidade. No caso, em ponto, por exemplo, da Luso American, que todos os anos põe 400 e tal crianças com menos de crianças, mas enfim, são alguns já quase adultos, de 18 anos ou menos, em palco, todos os anos na Califórnia, num programa de juventude que merece a pena ver e é meritório. Eu também considero que há, como é que é dizer, um movimento fragmentado. Eu vou explicar o que quer dizer com isto. É um movimento um pouco bairrista e até individualista de parte das nossas associações. E dou um caso em ponto, uma rua numa cidade bem conhecida aqui da Califórnia, em que aí temos 3 bandas filarmónicas, 3 associações de futebol, 2 Espíritos Santos e muito mais. Ora, eu, claro, na Costa Leste, também lá tive a oportunidade de ver que há muitas associações, praticamente uma de cada cidade de Trás-os-Montes e até a Associação Algarvia. Isto, para mim, é muito bom, trazer as nossas... Estás em mute, Eduardo. Ligaste o botão. O que é que aconteceu? Não fui eu, pois não. Não foi, deve ter sido, mas estás de volta, continua. Bom, de qualquer maneira, voltando aqui e dizendo, nós precisamos de associações, enfim, para passar as nossas envolvências, as nossas vivências, aos nossos filhos, aos nossos netos, enfim, mas também precisamos de associações que nos representem ao mais alto nível. E caso em ponto, a Palcos, que é uma associação nacional, internacional, a Luso América, a PFSC
e para não falar de outras disciplinas que eu conheço de mais perto e que têm feito um bom trabalho, é representar e acolher os portugueses, os imigrantes. É a única maneira de passar as nossas vivências. Os meus filhos, os meus netos participaram, os meus netos nem tanto, e esse é o problema, é a continuação destas associações na camada mais jovem. Caso é bom também, uma que eu pertenço, que é o São Paulo Holy Ghost Association, que por uns 20 anos praticamente esteve moribunda, para não dizer morta, e com uma pequena ou muita influência e trabalho de alguns, veio a reviver e hoje é um Holy Ghost bem vivo e que tem aumentado muito e é uma sociedade que, sem medo, uma sociedade que está ligada à cidade de São Paulo, e aí mais tarde parece que temos uma oportunidade de falar sobre estas associações que existem e que se juntam com as cidades e com a comunidade, e a São Paulo Holy Ghost também, de vez em quando, faz os seus comentários político-sociais no seu Facebook, no seu webpage, e é isso que tem trazido alguma juventude para dentro desse Holy Ghost. É um Holy Ghost que, em geral, os membros, os sócios, quer dizer, os diretores, são das camadas dos 70, 80 anos, no Holy Ghost de São Paulo estão dos 30 ou 40. Portanto, aí, o regozijo de ter participado nessa renovação do São Paulo Holy Ghost e de oferecer à camada mais jovem uma outra atividade, uma atividade em que eles se empenham e queiram participar. Mais ou menos é isso. Assim, o que mais poderia dizer? Ou que, está ótimo, aliás, há umas questões que falaste, Eduardo, que nós depois, obviamente, que iremos debatê-las mais tarde. Mais tarde. Passo então para o Francisco Viveiros. Sem dúvida nenhuma, e penso que é unânime para todos vós, que a cidade de Rivers e todas as cidades envolventes foi um foco enorme da imigração portuguesa e açoriana em particular. E isto levou a que todas estas cidades tenham fomentado e tenham aparecido muitas associações, quer ligadas ao desporto, quer ligadas ao aspecto lúdico, ou mesmo religioso. E aí é que penso que reside o grande problema que nós estamos a viver neste momento, é quase o desaparecimento. Algumas dessas associações quase que não contam já no nosso meio da nossa comunidade, porque os mais velhos vão desaparecendo, vão morrendo, e como toda a cultura, qual grande parte da nossa cultura açoriana assenta essencialmente na religiosidade, no caso, portanto, o culto ao Divino Espírito Santo, o culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres e às Romarias. Isto faz com que realmente a juventude cada vez mais se afaste destas associações e deixe mesmo de viver estas tradições que foram trazidas pelos pais e pelos avós. E isto é um problema que eu penso que é transversal a toda a comunidade, mas à comunidade açoriana em particular penso que sim, talvez com uma exceção aos vindos, aos descendentes da Ilha Terceira, porque além da cultura assentar também nessa religiosidade, penso que será a ilha que tem uma cultura muito também assente num fator cultural e num fator mais pagão. Daí o facto, por exemplo, a associação do grupo Amigos da Terceira Pawtucket, Rhode Island, ter mais facilidade em juntar jovens e ainda hoje conseguir fazer as marchas populares de São João, os bailinhos, as danças de carnaval, coisa que não acontece nas restantes ilhas dos Açores, nas associações mais ligadas às outras ilhas dos Açores. A ANI, por si própria,
que nunca quis substituir, não era o papel da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, substituir essas associações nestes convívios culturais ligados à religiosidade, ou mesmo a pagãs. A Canicom foi fundada foi mesmo para a preservação e a divulgação da cultura açoriana, mais no seu aspecto cultural de música, de livros, etc. Desde há uns anos esta parte, e principalmente nos últimos anos, com as dificuldades que a Azores Airlines passaram-nos a criar à comunidade no intercâmbio, na possibilidade de haver intercâmbio entre artistas locais visitarem os Açores ou artistas dos Açores e escritores visitar os Estados Unidos, limitou muito a atividade da CANI na sua função fundamental, que era exatamente esta função cultural. Isto tem-nos levado, claro, a limitar muito as nossas atividades, e então pensando um pouco naquilo que poderíamos fazer, e ainda mais agora nesta altura de pandemia, voltamos muito para o aspecto social, mas sim de apoio, não só aos nossos concidadãos residentes nos Açores, e então aumentamos o número de envios de produtos de primeira necessidade, de roupa para os Açores, que são dirigidos a instituições de solidariedade social, ou mesmo aqui que fazemos a distribuição de cabazes a pessoas carenciadas. Mais do que isso, não temos muita capacidade, não temos grandes capacidades financeiras, porque realmente o subsídio que nós recebemos dá-nos só para pagar a renda mal. Para além disso, e um dos grandes problemas, que é a juventude, que é transversal a todas as associações, e sim conseguimos que, através do meu vice-presidente, criarmos um festival de cultura contemporânea chamado Fabric Arts Festival da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, que aí sim tem tido um papel fenomenal na divulgação da cultura contemporânea que se faz em Portugal e que era desconhecida aqui nos nossos lusodescendentes, e mesmo na nossa comunidade lusodescendente, que muitos deles têm a capacidade para a cultura contemporânea e que não era muito bem vista, ou não era aceite pelo resto da comunidade. Então o Fabric Arts Festival foi buscar toda esta gente, traz gente de Portugal, foi buscar estes artistas locais e, embora não sendo um festival de massas, é um festival que hoje já é reconhecido, quer pelo Boston Globe, pelo New York Times, pelo Estado de Massachusetts e pelo Estado português, que financia este festival, assim como as atividades, algumas atividades económicas aqui à volta que financiam este festival, em que, sem dúvida nenhuma, tem tido um papel fundamental na divulgação da cultura contemporânea. Por outro lado, também tem feito uma ligação muito grande à própria cidade, porque cada festival deixa sempre um marco, como murais e instalações que ficam para a posteridade e que deixa essa marca portuguesa, essa marca de contemporaneidade da nossa cultura aqui. Ele devia fazer isso aqui, era mais engraçado. Bem, obrigado, e vamos então passar para a Catherine Soares, a mesma questão. Sim, acho que o papel das associações na comunidade tem vindo a mudar. As associações, mesmo antes da pandemia, estavam já a sofrer com falta de participação comunitária, porque nem toda a gente quer trabalhar pelo amor à camisola, é difícil darmos do nosso tempo. Eu tenho tido uma experiência em 3 setores diferentes, ou seja, estando já envolvida numa associação local dita mais tradicional, não é? Com um salão de festas e um bar, um folclórico, etc. E também tenho tido a experiência agora da Palcos, que tem diretores espalhados por todo o país, e mesmo assim dos dois lados têm tentado reinventar. A nível local temos visto, pelo menos nesta zona, por causa da pandemia, em vez de fazerem as festas tradicionais, as matanças de porco, as noites açorianas, etc.,
decidiram então confeccionar comidas tradicionais para venda para fora, como forma de poderem continuar a lucrar um pouco. A nível da Palcas, por exemplo, o nosso evento flagship era a nossa gala anual, já não fazemos há 2 anos, mas em vez de ficarmos parados e estagnados, duas conferências nacionais, desculpa, conseguem-me ouvir? A que conseguimos era que é uma interferência aqui da parte da Dona Eduarda. Dona Eduarda, a senhora tenha a bondade de, quando nós estivermos a falar ou com alguém estiver, tente não conversar, porque depois parece que estamos todos a conversar ao mesmo tempo. Deixa a Dona Catarina primeiro falar e depois a senhora vai falar a seguir. Está bem, Dona Eduarda? Muito obrigado. Diz. Então, como forma de nos reinventar a nível nacional da Palcas, conseguimos fazer 2 conferências nacionais a nível virtual, utilizando as tecnologias que todos nós aprendemos a ser um pouco em cima do joelho devido à pandemia, não é? Zooms, Facebooks e live streams. E desta forma conseguimos chegar a milhares de pessoas, tivemos milhares de visualizações. Com certeza, com a pandemia a tornar-se numa situação mais endémica, vamos voltar às coisas mais tradicionais, mas para isto é preciso que as organizações também continuem a reinventar, porque voltar ao mesmo que era antes também não dá. Temos uma comunidade mais jovem, mais esperta a nível tecnológico, querem ver coisas mais atualizadas. Já não basta irem a festas, já não basta haver um rancho folclórico, já não basta haver uma equipa de futebol, por exemplo. Querem coisas mais, digamos em português, XPTO a nível cultural, como a Fabric Festival que há em Fall River, por exemplo, à base de literatura, de artes plásticas, etc., música. E por mais bonito e mais belo que seja as coisas muito tradicionais, há que promover também o talento que temos nas nossas comunidades e há que também dar oportunidades para que os jovens queiram se envolver. Eu lembro-me de ter imensas dificuldades com a minha idade, aos 20 e tal anos, ser vice-presidente de um clube local, porque era vista ainda como criança. E estava ali para fazer verbo de encher, basicamente, não é? Portanto, é preciso, e eu acho que esse problema existe ainda a nível local nas associações, e a fragmentação é uma coisa que eu acho que vai continuar a existir enquanto houver pessoas que cada um puxa a brasa à sua sardinha, não é? Só em Newark, provenientes do Minho, há para aí 3 ou 4 clubes. Portanto, não, eu acho que passado uma certa altura já não vai haver como sustentar tanta organização. O Dinis está em mute, acho que eu. Eu agora em mute, portanto, obrigado, Catherine. E é o dilema das associações, obviamente. Eu passaria agora para a Dona Eduarda Vassal e a mesma pergunta, como é que a senhora vê, portanto, a sua associação, quais são alguns dos dilemas, alguns dos problemas, alguns dos desafios e também alguns dos triunfos do vosso clube? Aqui temos um problema, o mesmo que eu já ouvi os outros colegas a conversarem, e aqui ainda é pior, porque a cidade de Fall River, ou no Bedford, ainda tem muita gente, ou Newark, tem muita gente ainda jovem, filhos que ainda estão. Isto aqui na Flórida já não é assim. Isto aqui na Flórida, grande parte dos portugueses que estão aqui na Flórida vieram todos do norte, grande parte, quando depois se reformaram. Já não tiveram filhos, já não têm aqui netos, não têm aqui nada praticamente, que eu estou a falar do meu caso, que diz no meu caso, muitos dos casos. E não temos jovens para dizer assim, olha, amanhã este clube está entregue em mãos de jovens. Não, isto é tudo pessoas reformadas, pessoas de 60 anos, 65 para cima. Isto é tendências, quando nós já não pudermos trabalhar, as portas vão se fechar. E é triste porque, como a Catarina disse, hoje os jovens não querem pegar nisto. Aqui há poucos jovens portugueses, descendentes
muitos portugueses, porque muitos já nasceram aqui, assim, como as mães já nasceram aqui, seus pais já nasceram aqui, os filhos já nasceram aqui, e se não formos nós, com uma certa idade, estarmos aqui à frente de uma casa destas, acredito que isto já tudo tinha fechado. Talvez ali em Palm Coast tenham vindo pessoas mais jovens para Palm Coast. Aqui, para o West Palm Beach e assim sucessivamente, não tem jovens para andarem para a frente. E isto é tendências, viu que tínhamos um clube em Fort Lauderdale e acabou por também fechar, porque as pessoas, só se for estes agora que se vão reformando, pessoas que hoje têm 50 anos e que venham para o estado da Flórida, quando se reformarem e que queiram pegar nisto, isso vai ser muito bom, e eu acho que esses portugueses haviam de vir com vontade de pegar e não deixarem acabar a nossa cultura. Porque nós somos pequeninos, um país pequenino, mas um país com uma cultura muito bonita, e é muito bonito. Nós temos vaidade na nossa cultura. Assim como, por exemplo, temos aqui também a festa do Espírito Santo, que vamos ter no dia 24 de abril, e assim sucessivamente. Agora vamos fazer dia 19, parece-me que é, a noite açoriana, e vamos tentando fazer o melhor que se pode e para ver se as portas não fecham. Mas é como eu já disse, os jovens são muito poucos. Os jovens aqui nesta casa são os que têm hoje 50 e tal anos, perto de 60, mas esses que têm 50 e poucos anos ainda não estão aqui, definitivamente no estado da Flórida. Muitos deles têm os seus trabalhos ao norte, vêm aqui uma semana ou duas e não dá para eles pegarem a serem presidentes ou vice-versa numa casa destas. É esse o grave problema. É uma comunidade Estamos sem jovens. Exatamente. Uma comunidade sem jovens é de facto um dilema, e é algo que muitas vezes nós não pensamos. Muitas vezes não é os jovens não quererem, é que eles não estão, porque não vivem. Exatamente. Não aqui vivem não é, aqui é isso mesmo. Muitos não estão porque os pais têm que ver que grande parte dos imigrantes portugueses foram para Faldiva, foram para o estado de New Jersey, para Newark, foram para New Bedford, outros foram para Boston, para Cambridge e coisas assim. Para a Flórida poucos vieram. Conta-se pelos dedos os que vieram de Portugal, aqui logo direito para a Flórida. Agora, os que estão aqui na Flórida, que já está aqui uma grande colónia de portugueses, mas é precisamente as pessoas que já se reformaram dos outros estados, claro, onde emigraram pela primeira vez. Claro. E, Como portanto, deixaram as raízes nos outros estados, não é? Exatamente, como eu. Eu tenho duas filhas, elas vivem ao norte. Vivem lá em New Bedford. Eu tenho 5 netos, também lá vivem. Pois, é uma realidade diferente e obrigado por essa realidade. É bom também que a comunidade, independentemente de onde esteja, conheça essa realidade da Flórida. Eu passo para o Ilídio, ele, portanto, tem a próxima pergunta, que é também uma série de perguntas, mas quase tudo na mesma, tem muito a ver com a pós-pandemia, e ele, obviamente, que dará também a ordem. Muito obrigado a todos. Eu vou realmente fazer a terceira pergunta e a ordem será o Francisco Viveiros, a Catarina Soares, a Eduarda Vassal e Eduardo Eusébio. Como sabem, nós não é quem gostamos mais ou quem gostamos menos, é para não amassar quem nos ouve e não amassar quem está a conversar sobre estes assuntos. Eu vou fazer só um pequeno parênteses, só para dar um pouco de ânimo à senhora Eduarda Vassal, porque realmente eu sei, porque eu vivo na Flórida, que aqui é muito, muito difícil ter jovens à frente das associações. Mas também, quanto mais tempo a senhora e outros estiverem à frente das associações, mais vida. Bom, vou então passar à pergunta número 3. Como é que vê o nosso movimento associativo no multiculturalismo americano? Como sabem, aqui há muitos grupos étnicos e nós estamos inseridos neles. As nossas organizações devem ou não fazer parte
do que se passa na cidade onde os clubes estão inseridos? Devemos ou não devemos fazer parte ou dar-nos a conhecer a essas pessoas dentro dessas cidades onde os clubes, onde as nossas comunidades estão inseridas? E uma das perguntas que queria fazer era: como é que vem o nosso movimento associativo, que realmente está, não estou a dizer que está por ruas da amargura, mas está bastante fraco, como é que o vem depois da pandemia? Como é que o nosso movimento associativo será no mundo pós-pandemia? Portanto, esta pergunta primeiro seria o Francisco a fazer o favor de responder. Nós não... Na zona onde estou, não só nós já fazemos parte do multiculturalismo das cidades onde vivemos e do Estado, porque sem dúvida nenhuma que a nossa percentagem de portugueses e nomeadamente açorianos, desculpa, mas eu puxo sempre a brasa à minha sardinha, porque aqui somos maioritariamente açorianos e a nossa açorianidade vive-se de uma maneira muito viva. Sem dúvida que aqui à volta, portanto, a nossa percentagem, por exemplo, basta olhar para Rhode Island, é que cerca de 25% da população de algumas cidades, no caso de East Providence e Providence, são de descendência açoriana. Portanto, isso dá-nos um peso que obriga que as próprias cidades, os próprios estados, as próprias cidades se vejam obrigados a aceitar-nos e nós também somos obrigados a integrar-nos nesse multiculturalismo das nossas zonas. A partir do momento em que grande parte dos políticos das nossas cidades, ou que da polícia das nossas cidades, das autoridades das nossas cidades, de muitos, por exemplo, das estações de televisão e rádio, em que grande parte dos funcionários hoje têm nomes de descendência portuguesa, têm nomes portugueses porque são descendentes de portugueses, automaticamente essa nossa cultura não só é absorvida pela cultura americana, como até certo ponto tem influência na própria cultura das nossas cidades. E isso é extremamente importante. É claro que a cidade de Fall River, ainda por cima, sendo uma cidade que praticamente consegue viver se quer falar inglês, porque grande parte do comércio, grande parte das instituições mesmo médicas, grande parte das instituições da autoridade tem sempre alguém que fala português, tem muita gente que fala português, nós sentimos perfeitamente em casa e a cultura da nossa cidade também se mistura um bocado com a cultura açoriana e com a cultura portuguesa em geral. As associações em si nem têm de se impor nas cidades. Muitas vezes são as próprias autoridades que vêm junto das associações porque precisam também da influência das associações junto da nossa comunidade. Em relação à fase que nós estamos e de pandemia e o que é que vai acontecer pós-pandemia, claro que tudo isto eu penso que levar uma volta. Não é fácil a quantidade, por exemplo, filarmónicas, que todas elas têm sempre a sua sede e que muitas viviam pelos serviços prestados nas festas do Espírito Santo e nas procissões e que desde praticamente há 3 anos não existe nada, estão a passar por dificuldades financeiras bastante grandes, para além das dificuldades normais que todas as associações têm, e penso que grande parte dessas associações vão desaparecer, não têm hipótese de sobreviver, a não ser que façam uma coisa que a Catherine chamou a atenção há pouco, que deixem de ser individualistas e se juntem. E eu penso que é a única hipótese, mas é uma hipótese que eu vejo muito remota, porque normalmente essas associações são muito, muito individualistas e nem mesmo a morrer se irão juntar a outras. Eu peço imensa desculpa, algo passou aqui agora comigo. O Francisco fez mais ou menos um resumo que eu acho bastante pertinente e eu acho que respondeu sucintamente à pergunta que lhe fiz.
Agora passava então para a Catherine, a mesma pergunta. A nível de outras culturas, por exemplo, a Palcas, a nível nacional, tenta ter ligações com outras organizações lusófonas, não é? Que inclui tipo, a comunidade brasileira e cabo-verdiana, e acho muito bem, especialmente sendo que uma das nossas missões é promover a educação da língua portuguesa e fazer com que seja vista como uma língua prioritária perante o governo americano. A nível local, aqui na zona de onde estou, acho que a comunidade portuguesa pode não ser a maior de todas as outras etnias que há aqui, mas temos uma comunidade muito distinta e diferente. Ou seja, há muitos irlandeses, mas a celebração da cultura deles e a etnia deles resume-se a uns desfiles no dia de São Patrício. A mesma coisa com os italianos, resume-se em comida, há um ou outro clube, mas não há aquele associativismo que tem a comunidade portuguesa. Acho que devido ao nosso envolvimento, quer que seja bom ou mau, ter muitos clubes portugueses, nós já somos muito bem vistos perante os governos locais, por exemplo, em quase todas as cidades aqui no Condado de Union, há um içar de bandeira portuguesa pelo 10 de junho. E muitos deles são promovidos pelos clubes locais e as associações locais. E a Palcas também faz por isso, faz em conjunto com o Condado de Union a nível de condado. Foi a primeira vez que foi içada a bandeira há 3 anos, portanto, desta forma tentamos nos envolver. Dependendo da situação política, socioeconómica de cada associação, é que podem ou não se juntar ou abordar os governos locais para terem mais protagonismo. Por exemplo, a Palcas está um bocado limitada nisso, sendo uma associação sem fundos lucrativos. Temos que ter muito cuidado com aquilo que fazemos a nível de ligação governamental, porque não podemos nem fazer, nem ter parecência de termos atividades partidárias. Portanto, é sempre um pouco complicado a este nível. Mas, dito isto, tentamos ser sempre muito vocais em Washington, com os membros do Senado e da Câmara de Representantes. Não podemos dizer como é que devem votar, mas, no mínimo, podemos dizer o que é que preocupa a comunidade no dia-a-dia e o que é que faz com que eles percam o sono. Por isso, sabendo que somos 1,4 milhões, acho que já basta dizermos que queremos uma voz e estamos preocupados com isto. A nível de pós-pandemia, acho que vieram muitas coisas para ficar, nomeadamente reuniões pelo Zoom. Acho que já vai haver menos desculpas para não fazermos algo, tendo em conta a tecnologia que temos à mão, e não há razões para, por exemplo, não haver assembleias gerais por falta de comparência de sócios, porque agora toda a gente pode ligar através de um telemóvel ou de uma tablet, por exemplo. Acho que talvez possa vir a simplificar um pouco aquelas complicações de falta de comparência ou de falta de participação, porque, por exemplo, se uma pessoa não pode ir a um concerto que estão a fazer numa sala de um clube, o clube também pode perfeitamente fazer um live stream e cobrar um X, e é sempre uma maneira de gerir lucro e recursos financeiros. Pois, realmente não, essas respostas a esta pergunta, que é uma pergunta pertinente, mas realmente só respondendo assim é que se fica com uma ideia muito clara do que se passa. Eu então agora vou passar para a senhora Eduarda Vassal com a mesma pergunta, se realmente o clube do West Palm Beach está inserido com a cidade onde o clube está sediado, se tem permanentes convites ou se tem pessoas da área do clube, convites de autoridades dos Estados Unidos ou de autoridades locais. Se, por exemplo, agora sei que vão ter o aniversário do clube, se vão realmente também fazer esse intercâmbio ou se realmente nós clube, o clube do West Palm Beach, que já tem realmente uma
uma associação com essas pessoas de autoridades civis e militares da área do clube. E depois também de pensar, pedia que me dissesse o que é que pensa, o que é que será o clube pós-pandemia. Faça favor, Sr. Eduardo. Pois, olha, disse bem, nós agora, dia 5 de fevereiro, vamos ter o aniversário da casa, que faz 41 anos. O senhor Vítor Piogo já mandou as cartas às autoridades, mas todos os anos se mandam ao cônsul, ao xerife da polícia, ao xerife do departamento dos bombeiros e isso tudo. E eles não vêm, porque nós somos poucos e eles acham que tantos diz que vinham, mas agora eles não estão inseridos em vir a conhecer a cultura portuguesa. É pena, mas paciência. Vamos ter, já mandamos ao senhor Queimado, ao cônsul, não sei se o Vítor já teve resposta dele, a senhora Catarina, a Carolina, desculpe, a Carolina vai vir, a cônsula de Miami, vai estar presente, que ela já disse, e é as únicas entidades que nós vamos ter aqui, mais nada, não estamos aqui, o senhor sabe também, já passou por aqui, sabe muito bem. Isto é uma casa que não sei até explicar ao ponto o que é que aqui o Estado aqui, ou o Condado, ou o Distrito aqui do Oeste de Palm Beach, eu acho que não vê-nos com os olhos bonitos. Eu acho que não, porque como somos poucos, mas nós fazemos tudo, já temos aqui alguns brasileiros que vêm aqui, até por acaso já temos hispânicos, que alguns são casados com portugueses e portuguesas, mas com esta coisa da epidemia, muitas pessoas que sabem que grande parte são todos idosos, não têm vindo, porque têm medo, têm isto e têm aquilo. Por acaso, agora, o domingo passado, tivemos uma casa maravilhosa, tivemos uma casa com 132 pessoas, mas é como eu digo, muitos deles não vivem aqui, esta semana já não veio, porque só vieram aqui passear uma semana ou duas e vão-se embora, vão regressar aos seus trabalhos, aos estados onde eles vivem. Exato, e é como digo, isto é pessoas de uma certa idade que é muito difícil. Mas o que é importante, Sr. Eduardo, é que por parte do clube foram feitos esses convites às autoridades militares civis do condado onde o clube está inserido. Se eles aceitam ou não o convite, é uma expressão que não se deve dizer muitas vezes, mas é problema deles. Mas o que realmente o clube fez, e deve fazer e deve continuar, é tentar inserir-se e tentar convidá-los. Se eles não querem realmente comparecer, nunca podem dizer, pá, nós gostaríamos de ter um dia a oportunidade de ir ver como é que se dança o folclore, como é que se canta fado, ou como é que são as músicas portuguesas, ou como é a comida portuguesa. Nunca podem dizer que não foram convidados, porque exatamente. Realmente não é muito fácil que as pessoas... e não é por ser pequenos, às vezes é por uma questão de pouco interesse da parte deles de estarem connosco. Mas já fizeram o mais importante, fizeram os convites. Se as pessoas não vêm, também vocês não os podem realmente forçar. E aqui a senhora, o que é que pensa depois desta pandemia? Vai ser ainda pior do que é que está agora o que é que pensa? Não, eu penso que a epidemia acabando, as pessoas estão sempre a vir pessoas, como eu disse já, dos outros estados para aqui e as pessoas vão conhecendo, vão ouvindo falar. É muito bom estarmos a comunicar uns com os outros, porque assim, muitas pessoas não conheciam este clube, passam a conhecer, passam a saber que existe um clube com uma cultura portuguesa bonita, e ainda ano passado não podemos fazer, foi há 2 anos, tivemos aqui uma noite de fados, maravilhosa, até um guitarrista, vieram, tanto o guitarrista como o guitarra portuguesa e o viola, vieram aí do estado de New Jersey
Tivemos uma pequena que veio de Portugal e convidamos, como eu estou a dizer, também não vieram. Também concordo que eles talvez também não queiram vir porque não percebem a língua e... Mas, Sr. Eduardo, quando vão a Portugal, quando vão a Lisboa, toda a gente vai ao Bairro Alto para ouvir fado. Portanto, isso é uma desculpa mal pagador, mas pelo menos fazem sempre os possíveis dos convidar. Isto é uma questão de educação que nós somos. O português é uma pessoa muito educada. E então não podem realmente forçar-vos a virem. Sr. Eduardo, era mesmo isso que eu queria ouvir de si. E agora vou passar para a última pergunta que o meu amigo Dinis Borges vai fazer o favor. Não, ainda falta o Eduardo Eusébio com essa mesma pergunta. Perdão, Eduardo. Eduardo, olha-me Deus. Ainda falta responder a esta e eu vou abordar isto um pouco diferente. Eu tenho a impressão que é do cabelo branco, sabe? Quando eu é o cabelo branco, é que candeia. Peço imensa desculpa, Eduardo. O São Pablo Oligosto tem uma história muito engraçada que eu vos vou contar, mas primeiro vou dizer o seguinte: a seguir à pandemia, nós vamos ter muitas pessoas a quererem participar. Desde já, nós temos tido várias takeaway dinners que têm sido um sucesso. As pessoas estão desejosas de voltar ao salão, estão desejosas de participar em coisas. Isso aí está garantido. Agora, sabe que São Paulo Oligosto foi fundada em 1881. Se não é a mais velha, é a segunda mais velha da Califórnia. No entanto, teve os mesmos problemas que muitos têm tido. Em 1970 e poucos, praticamente quase desapareceu, porque estava na mão de 6 indivíduos. Eu digo que estava na mão, é a tal questão dos 3 indivíduos não passarem a palavra a outros e isto ia desmoronando. No entanto, outra coisa que eu tenho que dizer, nós somos um pouco também como no Palm Beach. São Paulo é uma pequena cidade e os sócios vêm numa área de 50 milhas à roda participar às coisas, mas venha. Portanto, nós, os que lá estavam na direção em 1975, fizeram um acordo com a cidade de São Paulo. Foi o seguinte: a cidade de São Paulo tem a falta de um City Hall, o que já aconteceu também em Los Angeles, e São Paulo foi abordado para vender os terrenos a São Paulo, à cidade. São Paulo construía um City Hall e dentro do City Hall um hall para o São Paulo Oligosto, com 2 halls, um grande para as festas e outro mais pequeno para almoços, jantares e reuniões. E assim foi. De 1975 até há 3 anos tivemos essa condição. Há 3 anos a cidade decidiu construir outro City Hall novo e lá fomos nós dentro do City Hall. Portanto, a direção do São Paulo Oligosto é a direção da cidade de São Paulo. Então, nós temos o nosso hall, São Paulo Oligosto, outro hall maior, nós chamamos o grande, como todos temos de ter, não é? Para as festas, que é o Maple Hall, que já teve o nome desde 1800 e tal, e temos um acordo com a cidade. Nós só temos que fazer é abrir a porta e fechar a porta e eles tomam conta de tudo. É uma maravilhosa ideia e é uma coisa que, principalmente, os oligostos mais pequenos têm que olhar essa hipótese, se juntarem ou com a cidade, ou com o condado, ou com seja o que for, para assim conseguirem manter o hall. Porquê? Porque, como vocês sabem, como todos sabem, o trabalho vem dos diretores, aqueles que lá estão, e ninguém quer trabalhar para sempre e ficam cansados, como é evidente. Nós temos tido a sorte de ter tido jovens luso-americanos já nascidos cá, muitos deles já os pais todos já, com um grande interesse, digo até com mesmo um nível de cultura elevado, quase todos já mesmo com mestrados, doutoramentos, enfim, gente profissional, mas que gostam. E como temos, por enquanto, estamos bem. Estamos bem. É isto no Holy Ghost.
temos também que falar das outras sociedades, aí falamos pouco. Por exemplo, das grandes sociedades como a Luso-América, como a PFSE e outras, que têm tido os seus problemas, principalmente se não tiverem juventude. Mas têm sido os jovens que têm mantido essas sociedades, principalmente com atividades para os jovens, principalmente na Luso-América, com o grande programa anual que eles têm, onde é a convenção, em que trazem 400, 500 jovens a participar. Mas é aí que está a chave deles sobreviverem. Não é com malta da nossa idade, não, da minha idade, ou seja, todo mundo mais jovem. Ok. Obrigado, era isto. Obrigado, pela parte que me toca. Muito obrigado. Obrigado, Ilídio. Eu então vou passar à pergunta. Nós íamos falar um pouco dos jovens, mas eu acho que toda a gente já falou de alguma forma dos jovens, portanto não vale a pena a gente repetir essa parte. Então eu passo para o que será a pergunta seguinte e depois há uma pergunta no chat que o Ilídio fará no fim. E a ordem para esta vai ser a Catherine Soares, o Eduardo Eusébio, Eduardo Vassal e o Francisco Viveiros. E tem a ver um pouco com, mas antes eu queria apenas dizer-vos que, portanto, o Eduardo disse que foi fundada, acho, em 1881, não foi a Sociedade do Espírito Santo da cidade de São Paulo, 1881, não é? 1881, exato. Convém dizer que o Eduardo foi um dos fundadores, portanto, dessa altura. Obrigado. Portanto, daí justificar-se os cabelos brancos. Obrigado, Inês. Não, na realidade o Eduardo não estava lá ainda. No que concerne, eu queria vos falar um pouco no que concerne ao relacionamento com Portugal. Portanto, porque se as associações existem e se nós existimos, se somos os alicerces da comunidade, tem a ver muito com o relacionamento com o país de onde viemos, não é? Se há uma associação portuguesa, porque viemos de Portugal. Estamos à beira de eleições, talvez não tenha sido a melhor data para começarmos, e as forças políticas em Portugal prometem as mesmas promessas de sempre, não só em Portugal também, é um pouco uma doença da democracia, é promessas, promessas e mais promessas. E portanto, mas tem, se olharmos à plataforma dos vários partidos, particularmente dos maiores partidos políticos portugueses, há a promessa de novos apoios, de novo relacionamento com o nosso movimento associativo. O que é que acham, portanto, que Portugal... Como é que acham, aliás, que Portugal pode apoiar as associações da diáspora, na vossa opinião? Como é que Portugal pode apoiar estas associações, considerando os desafios económicos que o país tem? E obviamente que nós imigramos porque não era um país muito rico, ou pelo menos a maioria dos residentes não era. E portanto, e pela sua história, pela sua dimensão, e eu perguntar-vos-ia, portanto, como é que Portugal pode apoiar o nosso movimento associativo, primeiro, e segundo, se acham que é legítimo, no país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos da América, nós pedirmos apoios financeiros a Portugal. Porque esta pergunta tem sido feita muitas vezes por pessoas, particularmente segundas e terceiras gerações. E a terceira parte da pergunta é: tem Portugal responsabilidade, na vossa perspectiva, tem Portugal responsabilidade com as associações da diáspora? E, portanto, será a Catherine, o Eduardo, a Eduarda e o Francisco. Bem, acho que a nível de estarmos mesmo à beira de eleições, acho que é muito, como qualquer outra coisa, não é? Durante as campanhas eleitorais há sempre promessas de mundos e fundos, não é? Acho que a coisa mais básica e mais simples e que custa somente um tempo e talvez a nível de gastos e despesa papel, e às vezes nem isso, que podem falar por e-mail, é comunicação. Uma das formas de apoiar as associações é, no mínimo, abrir a comunicação mais para que as associações tenham mais acesso a informações, a recursos que estão lá para eles irem buscar, por exemplo. Muitas das vezes as associações não têm noção daquilo a que têm direito.
E não digo que o governo tem a obrigação de andar a passar cheques e a enviar dinheiro para todas as associações, tem no mínimo a obrigação de comunicar com as associações, porque ao fim e ao cabo são estas associações que acabam por divulgar a cultura e a mensagem e a Portugalidade pelo mundo fora. Fazem o trabalho deles muitas vezes quando eles não o conseguem fazer a nível de governo, tipo os ministros e secretários, etc. Portanto, têm toda a obrigação de comunicarem com as associações e fazer com que as associações saibam o que têm ao seu dispor. Como disse, não têm a obrigação de estar a dar dinheiro à torta direita a toda a gente, mas no mínimo têm de respeitar as associações pelo trabalho que fazem e provavelmente, no mínimo, analisar propostas que sejam pedidos de recursos com pés e cabeça, não é? Acho que toda a gente aqui acredita que, por mais pequeno que um clube seja, não vai andar a pedir ao Ministério dos Negócios Estrangeiros apoios para fazer uma matança de porco, por exemplo. Mas se é uma proposta e uma ideia, ou um pedido de recursos que seja para avançar e engrandecer um clube, para que continue aberto, para que continue a desempenhar a função de divulgação de cultura, no mínimo acho que merece o respeito desta proposta e deste pedido ser visto de forma séria. E não, acho que não tem nada a ver ser uma associação aqui nos Estados Unidos ter direito ou não de pedir apoios financeiros a Portugal. Um rico pode muito belamente andar nas compras durante a época de promoções, não é? Portanto, isso não tem nada a ver, porque estamos nós nos Estados Unidos, todos nós conhecemos um pouco as dificuldades que têm as associações em manter as portas abertas, lá por termos tipo um prédio ou 2 prédios, não estamos sempre de algeberas cheias, não temos cofres já a abarrotar, e não é por aí que o governo pode lavar as mãos e não prestar apoio para programas de jeito e para a continuação, para ajudar na continuação destas mesmas associações. Obrigado, Catarina. De Catherine passo então para o Eduardo Eusébio, a mesma questão. Não vale a pena repeti-la. Eu ia pôr aqui um cartaz que dizia Portugal deve apoiar. E depois ia dizer o seguinte, Portugal, os Açores e a Madeira devem apoiar. E digo porquê? Porque nós passamos aqui uma vida a querer e a fazer, a enaltecer Portugal. Temos a FLAD, e há que mencionar aqui a FLAD, antes de dizer o que vou dizer a seguir, que é uma organização quase governamental, vá lá, com o acordo que fez, não é, com o governo americano e Portugal, tem apoiado muitas coisas, inclusivamente este programa, se não estou a erro. Quanto mais se valorizar a língua portuguesa, mais se valoriza a economia portuguesa. Portugal só tem a ganhar com a percepção do valor da nossa cultura e dos nossos portugueses, dos nossos imigrantes, das nossas ciências, de tudo quanto somos. Porquê? Assim, Portugal, a vez de ser um país onde vão de férias, vão ser um país também onde vão investir, trazer posições de trabalho, carteiras de serviço. E Portugal só tem a ganhar, não tem a ganhar, tem mesmo muito a ganhar, em enaltecer a nossa língua e cultura. E nós também, como imigrantes, temos esse orgulho de ser olhados como gente com cultura, como gente com um certo nível mundial, num hemisfério onde o português é a segunda língua mais falada, não é verdade? Portanto, aí eu não digo, eu digo que deve e devem. Mas eu vou aqui incluir também o arquipélago da Madeira e dos Açores, que eu direi também têm apoiado dentro do nível possível. Eu, por exemplo, com a Luz American Education Foundation, temos tido 45 conferências e desde o princípio posso dizer que o governo dos Açores sempre nos apoiou e continua a apoiar dentro do nível possível, não vem para aqui carradas de dólares, nem pensar nisso, mas o pouco apoio que vem é bem-vindo e é bem gasto. É só o que eu tenho a dizer sobre este assunto. Obrigado. Muito bem, sim senhor, e passamos então para a senhora Eduarda Vassal. O que é que acha? O governo português tem responsabilidade? Eu acho que sim, mas
eles, costuma-se dizer, como se diz o bom português, eles lavam as mãos e não se importam connosco. Porque no dia 10 de junho esteve aqui o cônsul e ele prometeu-nos que nos dava uma bandeira oficial, uma bandeira boa portuguesa, porque as que temos aqui, grande parte delas são feitas na China, porque não há aqui, na Flórida, onde se possa comprar uma bandeira boa portuguesa, que até que as compro sempre sou eu, trago para aqui. Não tenho pedido de ir a Portugal, porque a minha mãe é uma senhora que já tem 91 anos, e é difícil, com esta epidemia, ela ir a Portugal. E então, ele prometeu-nos que ia mandar uma bandeira, até a própria bandeira ele não nos deu. Como é que, se eles não dão uma bandeira que custa 60, 70 euros, vão-nos dar o quê? Pois eles deviam, mas não nos dão nada. É só o que eu tenho a dizer. Infelizmente, é triste. Ao menos uma bandeira, nós podíamos dizer assim, olha, esta bandeira foi o governo português que nos ofereceu. Pois é. Estamos a ensinar a bandeira portuguesa, não estamos a pedir uma bandeira americana, não estamos a pedir uma bandeira... É a realidade. Estas verdades nuas e cruas devem ser sempre ditas e estes webinários, estas conferências, estas oportunidades com estas pessoas que estão à frente das associações são importantíssimos. É isso que me levou a mim e ao meu grande amigo Dinis Borges a fazê-lo, e a palcos imediatamente disse sim, porque realmente temos que dar vozes àqueles que às vezes não têm voz. Exatamente, eu não quero interromper, Elídio, era só para passar a palavra primeiro para o Francisco Viveiros, sobre a mesma questão. A realidade da bandeira, senhora, portanto, Eduarda, eu sou consul de Portugal e tive que comprar a minha, portanto... É porque uma bandeira para representar o país que eu represento, eu tive que comprar. Portanto, eu também não queria puxar a brasa à sardinha, mas minha sardinha entre aspas, mas queria dizer-vos que na realidade, e posso dizer-vos isto também, eu estive durante 7 anos na direção da Associação de Professores Portugueses dos Estados Unidos da América e Canadá, a APEU, que já não existe neste momento, infelizmente, e nós recebíamos mais apoio do Governo dos Açores do que recebíamos do Governo Central. Textualmente, todas as conferências, todos os acontecimentos, nós tínhamos mais apoio do governo do governo regional dos Açores, que não tem responsabilidades no ensino da língua portuguesa, do que tínhamos de Portugal, do Ministério, na altura não era do Ministério, portanto, dos nossos estrangeiros, estava sob o Ministério da Educação, mas do Ministério da Educação, que tem responsabilidade do ensino da língua portuguesa no estrangeiro, que aliás está na Constituição Portuguesa. Francisco. Imagino que tenha comprado a bandeira com aquele brutornado que ganha como conselheiro honorário, que é zero. É verdade. Eu fiquei com muito dinheiro. Pois, mas tal coisa é que, sendo Portugal um país geograficamente pequeno, a sua dimensão, quando aliada à nossa diáspora, agiganta-o. Faz com que a sua importância e respeitabilidade no mundo seja enorme. A razão pela qual penso que é de todo o interesse e obrigatoriedade acarinhar as nossas comunidades e as nossas associações, sob pena de, perdendo-se a nossa identidade, o país ficar, já que é pequeno, ainda mais pequeno e mais pobre. É claro que este apoio, e como bem diz a Catherine, pode não ser só pelo aspecto financeiro, pode ser através do tal diálogo, da tal informação, e que nós, por exemplo, no Fabric Arts Festival beneficiamos porque fazemos um processo de candidatura à DGA-CCP, essa parte dos papéis está da minha responsabilidade, a parte logística é do meu vice-presidente, que é muito mais jovem, daí o fato de termos de pegar na juventude e trazer para dentro das associações e dar-lhes responsabilidade. Mas este processo é um processo extremamente complicado, não é um processo simples, não é um processo que esteja ao alcance de todas as associações e nem todos os consulados e todos os cônsules estão também preparados para darem a informação necessária às associações para uma candidatura destas que, sem dúvida nenhuma, que é extremamente válido, e o governo português cumpre, manda o dinheiro, faz candidaturas,
aceita as candidaturas e é extremamente válido. Agora, acima de tudo, eu penso que cabe a responsabilidade do governo português, e aí acho que é unânime a todos nós, é a responsabilidade, por exemplo, de ter os consulados a trabalhar. E esta é a grande falha que desde há alguns anos e principalmente agora existe. É que, por exemplo, não cabe à Casa dos Açores da Nova Inglaterra e às outras associações, nem mesmo a mim como presidente, estar no meu local de trabalho todos os dias a receber gente, só porque me viram na televisão ou na rádio a dar uma entrevista e pedirem, por favor, que faleceu um senhor repentinamente, que precisa de ir ao consulado porque vai ser cremado e as cinzas vão para Portugal, vão para os Açores, e que não conseguem sequer fazer uma marcação de acesso ao consulado para tratar de um adão. Isto é triste. E depois temos, não é ético, mas pronto, através dos contactos que tenho, quer como membro do Conselho Consultivo, quer pelas amizades que se criam dentro dos consulados, pegar no telefone, ligar para o telemóvel do amigo A, B ou C, que já trabalham nos consulados há 30 e 40 anos e que estão em completo desespero porque não conseguem dar vazão ao serviço que tenha, e confessarem, por exemplo, que tenha 2.500 e-mails para abrir, porque não tem pessoal. Isto sim, isto é triste, e temos que começar, o governo português tem que começar a aceitar a sua responsabilidade e não empurrar, como nós dizemos, com a barriga para a frente. E vir, como aconteceu este verão, e eu posso falar perfeitamente, porque estou à vontade para falar, porque ainda há 2 semanas tivemos também online uma conferência com o ministro dos Estrangeiros e candidato a deputado, e que ele, com a responsabilidade que tem, a sua secretária de Estado veio aqui e promete mundos e fundos e as coisas não funcionam. Então, não vale a pena, mas isto não acontece só com este governo, acontece com todos. Neste momento está com muito mais grave. Portanto, a responsabilidade do governo português para conosco, cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, para com as associações, começa essencialmente por aí, prestarem um bom serviço. Muito bem, então eu passo para o Elídio para a última pergunta, que é, como já vos tínhamos dito, vem, portanto, de um dos participantes aqui, portanto, no webinário. Elídio. A pergunta é o seguinte: considerando o que se passa em Portugal com eleições legislativas este fim de semana, que acham todos qual, se algum, deverá ser o papel das nossas associações, incluindo a palcos, a educar e informar os nossos compatriotas sobre os vários aspectos relacionados com ditas eleições? Eu acho que o Eduardo Eusébio falou. Sim, would like to answer. Ok, portanto pode começar, não é? Não acha? Pode, logo de mim. Tenha bondade. Todos vão abordar a mesma questão. Sim, bem, se quiserem acrescentar, porque essa é uma boa parte. Eu penso que se não houver nada a acrescentar, não é? Exato. Eu aqui na Califórnia parece que os que estão inscritos para votar são muito poucos, se não estou a erro. O meu genro é um dos que, nascido na Califórnia, já a mãe foi nascida na Califórnia, é português, e o outro dia mandou-me sei cá, aquilo é 3 páginas com o número de partidos, desde A, B, C, D, dos queijos, dos gatos, das galinhas, tanta coisa. É muito difícil. Então, o que é que eu devo fazer aqui? Digo assim, olha, se tu não sabes nada disso, não votes, e pronto. Agora, que havia de haver talvez uma reunião ou 2 em vários lugares estratégicos da Califórnia para elucidar os que estão interessados, está bem. Mas acho que, não sei, por exemplo, aqui nesta zona, eu acho que são muito poucos os que estão registados no consulado para votar. O Ediniz melhor do que eu sabe disso. Posso acrescentar apenas que, portanto, há muita gente
portanto, recenseada para votar, porque agora faz quase automaticamente quando se faz um serviço consular. Porém, entre essa percentagem que está recenseada e os que vão votar, aliás, é por nossa causa na diáspora que a abstenção em Portugal dispara, não é? Também não é por nossa causa, mas também dispara, porque a abstenção na diáspora é enorme. E, portanto, sim, e há pouca informação. Eu não sei se o Francisco Viveiros tem algo a acrescentar a esta pergunta, portanto, eu sei que houve, e o Francisco referenciou isso, houve, portanto, visitas, alguns até, aliás, acho que podemos dizer, porque nós estamos aqui a fazer publicidade política, do PSD veio o candidato a deputado, do PS foram feitas várias teleconferências, mas eu penso que a pergunta do nosso amigo, que o Elídio leu, do nosso amigo Anísio Correia, vem no sentido de que falta, portanto, mais informação e não virem apenas em campanha política, não é? Francisco. Exato, e eu posso, pronto, também como Presidente da Casa Social da Inglaterra, não posso manifestar-se politicamente por nenhuma das fações, porque também somos 501c3, então também somos uma organização sem fins lucrativos, e exatamente por isso participei online com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e candidato, assim como também tive o gosto de acompanhar o professor Maló na visita que fez aqui, acompanhado, aliás, pelo conselheiro das comunidades e ex-presidente da Casa dos Açores, o meu amigo João Pacheco. E tive muito gosto em acompanhá-lo e ouvir as propostas dele e discutirmos os problemas da nossa comunidade. É claro, exatamente porque uma das coisas que se falava e que o Conselho, o Conselho das Comunidades Portuguesas, tanto como tu, foi exatamente para que houvesse um recenseamento automático dos cidadãos portugueses só pelo fato de tirar o cartão de cidadão. Isto conseguiu-se, só que realmente as pessoas, pronto, não aderem, mas não aderem ao voto para Portugal, como também não aderem aos votos nas suas localidades nos Estados Unidos, a não ser que o Meyer tenha cometido um crime muito grave, e então aí, pronto, vão participar nas eleições para o novo Meyer para tirar aquele porque cometeu um crime, ou mesmo até para os conselheiros das comunidades portuguesas, né, que é uma vergonha que há conselheiros eleitos com 11 votos ou 12 votos numa comunidade de centenas de milhares. Então, esta é uma realidade, não é só a realidade dos portugueses, e acho que é uma realidade em termos gerais. Mas para além disso, eu penso que há também, portanto, as pessoas não têm informação, mas não têm informação também porque não a querem, porque hoje nós apanhamos, vamos desculpar a expressão, às vezes uma seca, eu ouvir na RTP Internacional, nós temos acesso todos os dias às campanhas eleitorais em Portugal, não é? Portanto, só não tem essa informação quem não quer ou quem não está mesmo interessado. Por outro lado, é preciso ter em consideração, e eu levantei esta questão ao professor Augusto Santos Silva, exatamente porque também por causa das diferenças de fiscalidade que existe entre nós, imigrantes nos Estados Unidos, e os imigrantes europeus, os residentes em Portugal, também há muita gente que prefere ir a Portugal, tirar o cartão de cidadão lá e fazer só porque tem lá uma casa e para pagar menos impostos sobre essa casa, principalmente as mais-valias se a vender, que em vez de 14% dizendo que residem nos Estados Unidos pagam 28%, preferem dizer que moram lá, são registados como votantes lá, e isso altera completamente os cadernos eleitorais, e isto também é uma verdade que tem que ser dita, tem que ser denunciada, e que os políticos portugueses têm que olhar para as comunidades de uma maneira igualitária, não basta só, claro que quem mora na Europa ou é imigrante num país que não Portugal, mas é europeu, já têm regalias próprias, mas os outros cidadãos portugueses que residem em zonas, em países não europeus, também têm que ser olhados de uma maneira mais uniforme e com mais atenção. E penso que nisto está. Sim, e acho que está. Não sei se mais alguém quer responder a esta questão, portanto, que o Elídio colocou, que foi do Anísio. Eu já o disse várias vezes e eu repeti e com certeza pela última vez. A diáspora para os governos passados, presentes e, infelizmente, para os futuros, só interessa no dia 9 ou dia 10 de junho para virem terem uma fotografia com alguém que tenha uma posição social ou financeira alta ou com os presidentes dos clubes
no sítio A, no sítio B, no sítio C. E por isso, enquanto a diáspora for tratada dessa maneira, a diáspora não vai ter tanta importância, pelo menos tanta importância que pensam que não tem, porque a diáspora tem imensa importância. Mas a diáspora não existe só no dia 9 e 10 de junho, porque o ano tem 365 dias. Era só isto a única coisa que eu queria dizer. Eu acho que essa é uma forma excelente de terminar. A diáspora tem 365 dias. Eu quero, portanto, em nome do Ilídio, em meu nome, em nome da Palcos, em nome do Instituto Português Além Fronteiras, o Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, agradecer, portanto, como eu disse, em nome do Ilídio e meu nome pessoal também, aos presentes, portanto, à Sra. Eduarda Vassal, ao Sr. Eduardo Eusébio, ao Sr. Francisco Viveiros e à menina jovem, a Catarina Soares, não é? Para chamar senhora, portanto, uma jovem com 30 e poucos anos não vale a pena. E, portanto, eu diria, muito obrigado, eu diria que foi frutífero, pelo menos espero que as pessoas aqui presentes no webinário e também através das redes sociais tenham gostado. Tudo isto, para a vossa informação, será obviamente arquivado na página aqui, da própria Facebook da Palcos e das várias outras páginas que colaboraram connosco. Nós agradecemos a todos os grupos que aceitaram esta colaboração. Estamos em mais de, acho que mais de, a Catherine poderá dizer, mas acho que são mais de 170 páginas neste momento de Facebook e agradecemos, portanto, essa gentileza dessa partilha para chegarmos mais longe. Será também arquivado no canal da YouTube da Palcos e do PBB e serão arquivadas, esta conversa será arquivada com transcrição dentro de alguns meses, porque as coisas levam mais tempo, mas ficará para sempre no arquivo da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, como parte do Portuguese Oral History Collection, porque acho que é importante que as pessoas daqui a 30, 40 ou 50 anos saibam o que nós pensávamos no princípio do século XXI, no que concerne às nossas associações. Muito obrigado a todos. Ilídio, uma última palavra sua para esta despedida. Pois eu então agradeço a oportunidade. Eu queria uma vez mais agradecer a todos os participantes neste painel, mas também estes agradecimentos são extensivos às comunidades que representam. Muito obrigado por terem participado, muito obrigado por terem sido francos connosco, porque estão a dar voz àqueles que não têm voz, porque os nossos webinários são as nossas vozes. Muito obrigado a todos e como os últimos são sempre os primeiros, vou aproveitar uma vez mais para agradecer ao meu grande amigo Dinis Borges por fazer equipe comigo ou me deixar ser o interlocutor dele. Muito obrigado e a todos boa noite, bom dia, boa noite ou boa tarde, conforme a hora que nos escutam e que nos sintonizam. Muito obrigado a todos, abraços. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.